Coloca o 8, por favor. E o que todo o povo respondeu em uma só voz. Tem muito povo aqui? Diga assim comigo. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. De novo. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor estas palavras. Graças a Deus. Que bom que tudo que o Senhor falar para vocês, vocês vão fazer. É bom demais, não é, gente? Verdade? Glória a Deus. E vamos lá no 16, Tavinho. Eu quero ler o 16 até o 20, por favor. Ainda no 19. É uma leitura meio extensa, mas eu preciso tá trazendo. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava ali se estremeceu. O povo, ele ouviu Deus de uma maneira que nunca tinha visto. Eles viram Deus de uma maneira que estremeceu, presta atenção aqui na pastora, estremeceu todo o arraial. Pode passar o 17? Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram ao pé do monte. Pode passar. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo e fumaça, subiu com a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia fortemente. Olha que encontro que esse povo teve com Deus. Olha que Deus grande, temível que eles viram. Eles viram todo o monte Sinai fumegando e crescendo o sonido da buzina. Cada vez mais que Moisés falava, Deus respondia por uma voz. Pode passar. Na minha voz, tendo o Senhor descido sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. A minha tradução diz no 19 até o 20 só. Na minha tradução diz no 19 que Deus respondia a Moisés no meio dos trovões. Está aí na tua tradução? Ele respondia. Olha que Deus é esse. O povo na entrada do monte, ele teve esse encontro com esse Deus grandíssimo. E ali no 20, Deus de novamente chamou Moisés ao cume e Moisés subiu para o monte de novo. Por que Moisés subiu para o monte? Porque Deus precisava entregar para ele os mandamentos. Deus precisava entregar para ele, sabe o que, queridos? As leis. Deus precisava entregar para ele a direção, o governo para aquele povo. Deus sempre tem uma direção para mim, uma direção para ti. Deus levanta líderes na sua casa, pais. Deus levanta autoridade para dar uma direção. E Deus fala com essa autoridade. E o que aconteceu? Deus começou a dar a tábua dos mandamentos para Moisés. Vê no 25. Quando Moisés, depois que recebeu a tábua dos mandamentos, ele desceu. Então Moisés desceu do povo e disse-lhe. E no 20, se você ler comigo 21, ele traz ali os 10 mandamentos. Glória a Deus por isso. E o primeiro mandamento ali que Deus fala é: então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém, gente?
no 16 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, ao clamor da trombeta, do monte fumegando. 18, por favor, 18. Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e clamor e trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, deixa eu ver o que está lá, 18. E o povo, vendo, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morremos. Eles entenderam, querido, que para falar com Deus, eles tinham que ter santidade, eles tinham que ter intimidade. E o povo, no 21 diz que o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou na nuvem escura onde Deus estava. Ali no 19, 21 em diante, Deus colocou limites. O povo não podia subir com Moisés no monte, porque o povo tinha que santificar. Moisés subiu numa nuvem, começou a receber de Deus. Depois, se você passar adiante, ele começou a receber todas as leis civis, as leis governamentais, as leis religiosas, as medidas do tabernáculo, o tabernáculo que ele ia construir, os utensílios que iam ser usados dentro do tabernáculo. Então, Deus pegou ele numa nuvem e ele ficou lá falando com Deus. E o povo não pôde subir. O povo ficou no cume do monte, porque eles disseram assim: se nós subirmos mais um pouco, nós vamos morrer. Pergunta assim: por quê, pastora? Porque para chegar na presença de Deus tem que ter santidade, reverência. Senão a gente morre fulminado mesmo. Mas não é essa a minha pregação. Eu dei todo esse ênfase para dizer para ti que nós vamos lá então. Moisés estava lá no cume do monte, envolvido numa nuvem de glória, numa nuvem, Deus falando com ele, né? E nós vamos lá então para o Êxodo 32, quero que você coloque para mim, na medida que eu vou lendo. E Moisés estava lá em cima, Deus falando com ele para dirigir o povo, Deus falando com ele o que ele tinha que fazer, as leis civis, os governos, como é que ele ia instituir os levitas, os sacerdotes. Deus estava falando com ele como é que ele ia botar as roupas dos sacerdotes, como é que eles iam se apresentar para adorar a Deus, para fazer o altar, os holocaustos. Deus estava falando toda a direção para a igreja, por que não dizer isso? Deus estava falando, e o povo estava lá embaixo, esperando uma resposta. Só que o que diz ali? Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte. O povo estava vendo que Moisés estava tardando ao descer do monte. Quem que estava vendo? O povo. O povo estava olhando. Se o povo estava vendo que Moisés estava tardando, é porque certamente quando Moisés subiu, ele deu um prazo para voltar. Certamente ele deu um prazo e esse prazo se alongou. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, que quando a gente está na presença de Deus, a gente não tem prazo para descer, querido. A gente não tem tempo para descer. Nós não somos religiosos que diz assim: olha, eu vou orar 15 minutos, eu vou rezar 10 Ave Maria. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não tem tempo para descer. E Moisés se alongou com Deus. Moisés estava num papo muito maravilhoso com Deus. E ao descer do monte, ele se atrasou. Eles pegaram Arão, que era irmão de Moisés, e eles foram em cima de Arão e disseram assim: Arão, levanta-te, faze um Deus que vá diante de nós, porque esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, nós sabemos o que aconteceu. O povo disse: olha, por nada ele já morreu lá em cima fulminado. E nós vamos fazer o que aqui? Arão, te mexe, faz um Deus para nós. Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos ser guiados por alguém. Eles estavam tão acostumados no Egito a ser guiados por ídolos. Eles estavam tão acostumados a ter bezerros no Egito. Eles estavam tão acostumados lá a cultuar cultos pagãos, no qual tinha que ver o Deus para poder seguir, que eles não entenderam um Deus do trovão, um Deus da voz poderosa. Um Deus disse que se tu ficar comigo, tu és o meu tesouro particular, porque toda a terra é minha. Eles não entenderam, eles continuavam na religião. E eles pegaram Arão e disseram: olha, não sei o que aconteceu com Moisés, esse cara aí já não era mais nem o líder deles. Eles disseram: esse cara já deve ter morrido. Então Arão, faz um ídolo aí para nós. Pode passar, queridos. Arão lhe disse, quando eles disseram assim: Arão, tu faz um ídolo aí para nós, o que Arão devia fazer? Arão devia ir lá
no Êxodo 20 e dizer: vem cá, vocês não acabaram de ouvir que Moisés trouxe a tábua, os 10 mandamentos, e Moisés acabou de dizer para nós não ter ídolos, para nós não se curvar a ídolos, para nós não adorar ídolos. Por que Arão não se posicionou? Esse é o problema da igreja hoje. Esse é o problema dos líderes hoje. Esse é o maior problema dos pais hoje. Hoje é o maior problema dos professores hoje, do governo, dos vereadores. Mas eu estou falando da igreja, do povo de Israel. Que posição? Será que Arão não conhecia Moisés, Marli? Arão não sabia que o Mar Vermelho tinha aberto através da mão de Moisés? Será que Arão não sabia que Moisés foi levantado como libertador? Será que Arão não conhecia Moisés para defender Moisés? Será que Arão não podia dizer para eles assim: olha, o meu irmão acabou de descer do monte e dizer para nós não fazer imagem de escultura, para nós não fazer ídolos, para nós não adorar nada. Quando a pessoa não tem posicionamento, quando a pessoa não se posiciona na verdade, ela leva uma multidão a perecer. Quando a pessoa não sabe as leis de Deus, não se posiciona, um pai de família que não se posiciona na palavra de Deus, ele perde a família toda. Uma mulher que não se posiciona na verdade de Deus, ela perde todo mundo. Um líder de igreja, um pastor que não se posiciona, ele perde toda a multidão que está abaixo. Quem está me entendendo? Arão podia se posicionar, Lorena. Ele podia dizer: não, para aí. O que é isso? Acabamos de receber a ordem de Deus e vocês querem que eu peque contra o meu irmão? Mas Arão falou assim: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei para mim. Arão não entendeu nada. Tem muitos irmãos aqui que não entendem nada. Tem muitas pessoas que andam com homens e mulheres de Deus e não entendem nada. Não se posicionam, vão na onda do povo. O povo pressionou, Arão cedeu. Querido, aí no mundo dizem um ditado assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Mentira. Na Bíblia, a voz do povo e a voz da multidão era sempre quase contra Deus. E o povo pressionou Eleusa. Pressionou. E ele, pressionado pelo povo, ele cedeu. Amados, a maior dificuldade de um líder hoje, a maior dificuldade de um pai, de uma mãe, de uma liderança hoje, é se posicionar na verdade, porque a pressão está grande para nós se desviarmos da verdade. A pressão está muito grande. E eles ofereceram ouro. E eles trouxeram ouro. E sabe esse ouro, o que aconteceu? Esse ouro, se você vai lá no início do Êxodo, quando o povo saiu do Egito, Deus disse assim: olha, vai nas casas das mulheres egípcias. As mulheres hebreias trouxeram tantas joias. Deus deu tantas joias para elas. Elas saíram com os despojos das casas do Egito. Elas estavam ricas, elas tinham muita joia em ouro. Mas essa joia que Deus deu para elas não era para construir bezerro de ouro. Esse ouro que Deus deu, muitas vezes dá para nós. As riquezas que Deus tem dado, nós temos feito bezerro de ouro. Era para construir tabernáculo. Era para ajudar Moisés na construção do tabernáculo. Era para construir a bacia de bronze. Era para construir os utensílios do tabernáculo. E o que fizeram? Deram para Arão. A maior dificuldade para mim ali não foi nem o povo. A posição de Arão. Tem Arão aqui hoje? Tem Aroa aqui hoje? Porque Arão cedeu à pressão do povo. Tem mulheres que cedem à pressão do divórcio. Tem um homem que cede à pressão do divórcio. Tem mulheres que cedem os filhos para fora. Pais que não se posicionam, deixam os filhos para o mundo. Mães que não se posicionam, deixam os filhos para o mundo. Quando nós não nos posicionamos, depois você vai entender lá na frente que diz assim, olha, que Arão foi frouxo, soltou. Tem uma pessoa frouxa aí do teu lado? Vamos lá, vamos para a palavra aqui. Então disse Arão, em Êxodo 3, 21, depois você abre, é onde que elas receberam todos os pendentes de ouro
que elas ganharam, né, dos egípcios em Êxodo 3:21, se eu não me engano, tá? Para você acompanhar a palavra. Nós temos que entender a palavra. Você tem que ter Bíblia na mão. Então, todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxe Arão. Tu vê que a idolatria era tão forte, a idolatria que estava no coração daqueles hebreus, que eles não se importavam de tirar os ouro. Olha como a idolatria está tão impregnada na nossa vida. É verdade, gente. A gente vem para a igreja às vezes e a gente quer uma imagem para adorar. Muitas vezes a gente vem para a igreja e pensando assim: ai, se a pastora não pregar, ai, se o pastor fulano não pregar, eu não vou. Isso é idolatria. Ai, se o cantor não for aquele, eu não vou. Ai, a igreja tal, a igreja A, a igreja B. Isso é idolatria. A gente não vem, querido, para adorar um Deus vivo. A gente quer ver um bezerro de ouro, a gente quer ver uma imagem. Os hebreus saíram com mão forte do Egito e eles queriam uma imagem. Sabe, Cleito, a presença de Deus lá na nuvem com Moisés não bastava. Só a presença de Deus para muita gente hoje que está aqui dentro, tu me perdoe a ousadia, a intrepidez de falar, mas só a presença de Deus na tua vida não basta. Tu quer mais coisa, tu quer utensílio, tu quer mais coisa. É tão forte essa idolatria que está dentro de nós. Porque se Deus não me dá isso, eu não vou seguir. Se Deus não me dá isso, eu não vou seguir. Nós estamos atrás de bezerros de ouro. Às vezes o bezerro de ouro é teu filho. Tirou o lugar do Deus vivo. Às vezes o bezerro de ouro é o teu casamento. Tu estás aqui só por causa do teu casamento. Então, ele recebeu de suas mãos e com um buril deu forma de ouro e lhe fez um bezerro de fundição. Deixa aí. Até Arão, que andava com Moisés, presta atenção na pastora, ele já sabia o que fazer. Ele podia ter pensado: o que eu vou fazer para eles adorar? Eles estavam tão impregnados com a adoração a animais, que o Egito também tem o Deus da fertilidade. Eles estavam tão impregnado com as coisas do mundo, que Arão nem desenhou. Arão já fez um bezerro. Arão já tinha a forma dessa idolatria. Quem está me entendendo? É tão fácil a gente idolatrar, vocês não têm noção, gente. É tão fácil. O ser humano, ele quer uma coisa para ver. Ele quer ter um Deus para ver. Ele não quer ter um Deus para sentir, para adorar, para clamar. Ele quer um Deus para ver. Por isso que o catolicismo romano criou os deuses assim. Porque fica mais fácil do povo ir. Quem está me entendendo, gente? E eles exclamaram: eis aqui a Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Traição. Traição. Fizeram um negócio lá de ouro, um bezerro de ouro, e começaram a dizer: foi esse que me tirou da terra do Egito. Não é assim muitas vezes, querido? Não é assim muitas vezes? Deus nos tira de um casamento destruído. Deus nos liberta do câncer. Deus trata a nossa família. E depois a gente vai para o mundo e a gente não dá glória a Deus. A gente dá glória a ídolos, a nossa força do braço. Talvez você não idolatra imagem, mas te idolatra o teu carro, te idolatra a tua casa, te idolatra os teus filhos. Talvez tudo nessa vida é mais importante do que o Deus vivo. Nós criamos os nossos bezerros de ouro. E nós dizemos: foi Ele que fez. Foi a minha faculdade. Foi a minha força. O meu dinheiro, o meu caminhão. É isso que eu tenho. Ah, porque se não fosse eu, as coisas não andavam. Bezerro de ouro às vezes está dentro da gente. Esse é o meu Deus que me tirou da terra do Egito. Traição. Quantas pessoas, outro dia eu estava conversando aqui, não sei com quem, eu acho que com meu marido. Quantas pessoas, querido, que não estão mais sentadas aqui, que Deus restaurou, Deus tirou, libertou o casamento, Deus tirou do Egito, Deus limpou da prostituição, Deus tirou do espírito de miséria, Deus tratou e hoje estão lá fora traindo esse Deus vivo. Falando desse Deus vivo. Porque falando da igreja viva do Senhor, vai falar do Deus vivo. Pode passar, queridos. Arão, vendo isso, edificou um altar. Querido, Arão era cego espiritualmente. Arão era cego. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir nossos olhos. Como é que a gente vai edificar um altar diante de um bezerro de ouro? E ainda dizendo que
Amanhã tem festa para o Senhor. Quantas vezes, querido, a gente levanta um altar na frente de uma idolatria e diz que é festa para o Senhor? Quantas vezes, querido, a gente vem para a igreja dizendo que vem adorar a Deus e faz um altar e esconde o ídolo que está atrás? Levantar um altar na frente do bezerro significa o quê, querido? Que quantas vezes a gente vem para a igreja, levanta o altar, mas tem um ídolo atrás. Quantas vezes, querido? Quantas vezes você vem para a igreja? Você diz que está levantando um altar para o Deus vivo, mas tu ainda é idólatra. Tu ainda vem aqui para buscar coisa. Tu vem na igreja quando bem entende, tu ora quando bem entende, tu lê a Bíblia quando tu quer. Não, mas eu estou no Deus vivo. Não, querido, tu está religioso. Tu só faz quando dá na telha. Tu só faz se tu vê o bezerro, senão tu não faz. Querido, o cristianismo não é isso. Cristianismo é mudança de mente, mudança de atitude, paixão por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus tem 23 anos. E eu nunca desisti dessa paixão. E eu nunca levantei bezerro de ouro na minha vida. Muita gente levanta altar e atrás tem um bezerro de ouro. E ainda diz assim, olha Arão, Arão vendo, hein? Eu estou falando de Arão, levita, sacerdote, chamado para andar junto com Moisés. Eu não estou falando de um qualquer. Eu estou falando de um que foi chamado para andar do lado do Moisés, com a visão distorcida, com a visão errada. Tu está pensando que é lá fora que Deus está falando, é conosco dentro da igreja. Muitas vezes Deus te chamou para uma grande obra, para andar libertando do lado do libertador, e você está com a visão distorcida. Diante do bezerro fez uma proclamação e disse: amanhã haverá festa, Senhor. Como que Deus vai receber, querido? Uma adoração a ídolos. Deus não se mistura, querido. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Arão disse assim, querido, ó, eu vou fazer uma representação de Deus nessa terra. Enquanto Moisés, presta atenção aqui que o pastor está dizendo, Moisés lá no monte falando com Deus do céu, Arão fazendo uma imagem de Deus na terra. Olha a diferença. Olha a diferença de visão. Meu Deus do céu. E ele estava do lado do Moisés quando o mar abriu, quando ele foi lá para libertar os cativos de Faraó. Por que ele não entendeu o chamado dele? Ele não tinha desculpa. Você não tem desculpa, você tem vindo nessa igreja vezes e vezes. Você tem escutado a palavra muitas vezes. Você não tem desculpa mais para ir atrás da idolatria, para se esconder atrás de um altar de mentira. No dia seguinte, levantaram-se cedo e ofereceram o local. Você sabia disso? Isso aí eu me lembrei quando eu era lá do mundo, que eu ia nas procissão, que eu levantava de madrugada, que eu fazia sacrifício, que eu ia atrás de ídolos, eu não tinha horário para procissão. Eu subi a escada 360 degraus na Igreja Penha do Rio de Janeiro, de joelho, de madrugada. Mas para a igreja do Deus vivo eu não tenho tempo. Eu não tenho como vir numa vigília. Não tenho tempo para vigília. Oração às 6 da manhã, loucura. Deus me livre. Culto na quarta e no sábado, imagina. Mas para o ídolo, você ia. Levantavam cedo, Marli. Por que não dizer, botavam roupas de anjos e iam atrás de um Deus morto. Mas para o Deus vivo, nós não temos tempo. Estou falando alguma besteira? Alguém levanta a mão e diz que eu estou falando alguma besteira? Quantos sacrifícios você fez para uma imagem de escultura? E por que, querido, que para Deus vivo, você questiona, você reclama, você olha o defeito do irmão, você olha o defeito e não vem mais, você vem no culto quando te der na telha, mas lá no mundo, você corria atrás de um bezerro de ouro. Então será
que você ainda não está atrás do bezerro de ouro aqui dentro dessa igreja? Levantaram cedo e ofereceram o holocausto e trouxeram oferta pacífica. Presta atenção. Nem oferta ao Deus vivo você dá. Nem holocausto você quer fazer. Nem sacrifício. Não quer nem saber se Deus, se a igreja do Deus vivo está precisando de alguma coisa. Mas para o mundo, nós dava de tudo. Nós tinha dinheiro para cerveja, tinha dinheiro para dançar, tinha dinheiro para os bailes, tinha dinheiro para as ofertas, tinha dinheiro para comprar ídolos, para ir atrás de ídolos, tinha dinheiro para tudo. É verdade ou não é? E sentou para comer e beber, depois levantou para folgar. Isso aí, querido, é culto pagão. É culto pagão. Ainda fazem assim lá fora. Eles vêm, se prostram diante de uma imagem, dizem que adoram, fazem altar, fazem sacrifício e depois vão comer, dançar e bailar. Culto pagão. E Arão queria fazer com Deus vivo um culto pagão. Um culto dessa forma aí. Até que algumas coisas estão certas. Mas depois beber, folgar, na tradução folgar, diz divertir-se. De divertir-se diz acariciar, diz fazer coisas erradas em hebraico. Vim para a igreja, escutar uma palavra de Deus vivo, dizer que Deus é santo, que fala na voz de trovão, e depois vai lá fora e adora imagem de escultura. Pastor, eu não tenho mais imagem, mas o teu carro é uma escultura. Tua namorada é uma escultura. O teu tempo está voltado à idolatria, porque não tem tempo para o Deus vivo. Pode passar. Então disse o Senhor a Moisés, olha só. Enquanto Deus estava lá em cima falando com Moisés, Arão se corrompendo aqui embaixo. E eu chamo muita atenção de você o seguinte. Deus podia chegar até Arão, sabe, Rosângela? E dizer assim, Arão, tu está errado. Olha o que tu está fazendo, Arão, tu é louco. Deus não fala, querido, quem está se desviando do caminho, não. Deus vai falar com a liderança. Deus foi lá para o monte e falou com Moisés. Deus disse, Moisés, tu desce depressa. Desce, Moisés. Porque o teu povo, olha só, Deus já tinha se distanciado desse povo. Não era o povo de Deus, Marli? Por que Deus já não queria mais olhar para aquele povo ali? Porque o pecado faz separação de Deus e o homem. O homem estava em pecado, Paulinho, por isso que Deus não disse que era o meu povo. Para Moisés tirar o povo do Egito, ele disse, Moisés, vai lá que o meu povo está sofrendo. Mas depois, quando o povo começou a errar, ele diz, Moisés, ó, te vira, agora é teu povo. Não é mais meu. Deus não vai vir buscar a tua igreja, Ele vai buscar a igreja dele. Mas tem que ser uma igreja remida, santa, adornada, que se desvia do mal, que não faz idolatria, que não vai atrás de bezerro de ouro. Ele disse, Moisés, o teu povo que tu fizeste subir da terra do Egito se corrompeu, então não é mais meu povo. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías 59. Sabe, a única coisa, meu amado, a única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Ele está sempre disposto a abraçar, Ele está sempre disposto a reconstruir, Ele está sempre disposto a estar conosco, mas o pecado faz essa separação. Vai lá, Moisés. Esse povo se corrompeu. Houve uma corrupção lá. Desce, Moisés. E aí Moisés desceu. Você está aí comigo? Você está aí comigo ainda? Aleluia. Vamos ver onde que está ali. 32:7. Então disse o Senhor a Moisés, aí tá, depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e sacrificou. E diz, esses são Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Deus disse para ele, depressa eles se corromperam. Quantas vezes, querido, a gente vem aqui na igreja, escuta uma palavra dessa. Toda quarta, todo sábado, vigília. A gente tem uma palavra abençoada. E lá fora, presta atenção aqui, a gente já se corrompe. A gente já se desvia. E sabe o que acontece, queridos? Aí vem para a igreja depois e diz assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus não fala mais comigo. Eu acho que a igreja está fria.
Eu acho que está tendo um problema lá na igreja, hein? Deus se distanciou de mim. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si bezerro de fundição, adoraram e disseram, e ofereceram sacrifício e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra, os teus deuses que tirou da terra do Egito. O que Deus está dizendo? Eles ainda me querem me confundir. Fizeram um bezerro e estão achando que eu estou nele. Fizeram uma representação minha na terra. Ninguém pode me representar na terra. Presta atenção. A única pessoa que pôde representar Deus na terra foi Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode, querido. Ninguém. Nem de ouro, nem de prata, nem de barro, nem de madeira. Ninguém pode representar Deus na terra. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, eis que é povo de dura serviço. Deus, Ele observa, querido. Deus, Ele vê tudo, meu amado. Ele vê quando o povo é de dura serviço. Ele vê quando tem Arão no meio do povo que não se posiciona, que se corrompe com o povo, que vai na onda do povo, que vai na oferta dos manjares. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Enquanto ele estava falando com Moisés no monte, ele estava observando o Arão na terra, querido. Enquanto você está lá na tua casa, ele está te observando lá na tua casa. Ele está vendo o que você está pensando aí sentado agora. Ele está vendo se você está aqui na palavra ou se você está longe. Ele sabe tudo. E eu observei esse povo de dura serviço. E sabe o que ele queria fazer? Fulminar. Ele queria acabar com o povo. Agora, pois, deixa-me para que minha ira se acenda contra eles e eu consuma todos eles. Mas Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés, deixa eu aplacar minha ira sobre esse povo aí. Porque esse povo é de dura serviço. Eles não querem aprender. Aplaca a minha ira, eu vou acender fogo agora, Moisés. Deus, Ele se irou de tal forma que Ele queria botar fogo, Cleito, no povo todo que estava lá embaixo no monte. A multidão que saiu do Egito. Ele queria botar fogo. E aí Moisés intercedeu. Porque além de libertador, Moisés foi intercessor. Moisés intercedeu e disse assim: olha, não faça isso, porque eles vão dizer que te tirasse esse povo do Egito para morrer aqui no deserto. Eles vão te chamar de ruim, Deus. Eles vão te chamar. Eles vão dizer que tu tirou do Egito para matar eles tudo aqui no deserto. Não faça isso. Moisés suplicou ao Senhor. Quantas vezes, querido, a gente tem que suplicar para uma alma que está em pecado? Quantas vezes, querido, nós que estamos na frente, temos que orar e jejuar para que a tua vida não caia nas mãos de Deus? Quantas vezes, querido, Deus nos mostra o erro teu? Quantas vezes a gente vai buscar Deus em intimidade e Deus mostra situações e a gente tem vontade de ir lá e quebrar tudo, e Deus também tem. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia que Ele coloca no nosso coração, a gente clama, a gente ora, a gente jejua, e aí Deus retira a sua ira, porque Ele é longânimo, Ele é bondoso. Moisés, porém, suplicou e falou. Você está aí comigo, querido? Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Eu queria que você lesse comigo no 15. Virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um outro lado estava escrita. No 32:15 que eu estou aí. Deus falou lá no monte com ele, né? Ele estava recebendo essa informação de Deus lá no monte. E lá no monte, Deus disse para ele que não ia, né? Ele suplicou Deus não ira contra esse povo. E quando ele desceu, presta atenção, aí ele desceu, aí virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas de testemunho na mão, tábua escrita de ambos os lados, de um lado e de outro, lá estava escrita, que é as leis, pode passar. Estou quase encerrando. E aquelas tábuas eram obra de Deus também, as escrituras, eram as mesmas escrituras de Deus, esculpidas em tábuas. E ouvindo Josué, a voz do povo, escuta. Depois você vai lá atrás e você vê que Josué era um rapaz, que ali ele apareceu. Ele andava na cola de Moisés.
Ele ficou todos aqueles dias lá em cima, escondidinho, pertinho de Moisés, porque ele não era bobo não. Ele queria ouvir a voz daquele, ele queria ficar perto daquele que ouvia Deus. Ele queria ficar perto daquele que ouvia Deus. Ele não se misturou lá embaixo não, querido. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: tem um alarido de guerra lá no arraial. Moisés disse não, olha, não é alarido de guerra, nem que foram vitoriosos e nem que foram vencidos. Mas eu sei qual é o alarido que está lá. O povo estão cantando, eu sei o que está acontecendo, porque Deus já me falou o que eles estão fazendo lá embaixo. Chegando ao arraial e vendo o bezerro e as danças, ele se acendeu uma ira, se arremassou das mãos a tábuas e despedaçou no monte. Antes ele pediu assim: Deus, livra esse povo, não fulmina não. Mas quando ele viu a atrocidade que o povo estava fazendo, ele quebrou as tábuas dos mandamentos. Ele cirou, ele quebrou, despedaçou. Ele ficou tão irritado, porque não foi isso que ele deixou lá embaixo. Ele deu a direção. O povo tinha ouvido a voz. Arão estava lá junto. E o povo tinha se corrompido. Então tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó, espargiu sobre a água e deu beber aos filhos de Israel. Escuta aí. Ele pegou toda aquela fundição de ouro, ele não aproveitou mais para nada. E olha que ele precisava de muito ouro para os utensílios de tabernáculo. Mas ele não pegou aquela idolatria ali para fazer alguma coisa para a casa de Deus. Ele exterminou, ele botou fogo. Querido, a idolatria a gente tem que acabar de vez. As coisas do Egito a gente tem que acabar de vez. A gente não pode ficar com um vestígio, querido. Sabe por quê? Porque senão, por nada, você vai ficar na igreja 20 anos e tu não vai ser salvo porque tu é religioso. A gente vem aqui e adora um bezerro de ouro. Moisés sabia exatamente que ele tinha que exterminar com aquele bezerro de ouro. E ele moeu o pó e ainda deu água com aquele pó para Israel beber. Para eles verem tamanha coisa errada que eles fizeram. E novamente, queridos, eu fico maravilhada com Moisés. 32, 21. Já estou quase encerrando. Depois perguntou a Moisés e Arão: que fez esse povo que trouxesse sobre o tamanho pecado? Aí o Arão, olha lá, a pessoa que não se posiciona, tem sempre uma desculpa. Ah, não, acendeu uma ira, meu Senhor, não acende a ira contra mim. Tu sabe que é um povo que tem propenso para o mal. Pois me disseram: faz deuses que vão adiante de nós. Porque quando este Moisés, homem, né, que saiu da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então, ele disse: quem tem ouro, tire, e deram para ele fazer. Arão disse assim: olha, o povo quis que eu fizesse e eu fiz. Significa o que? Indeciso, não se posiciona. Faz o que o povo quer. Faz o que os outros dizem. Não se posiciona com a verdade. Querido, eu tenho um filho aqui de 19 anos, vai fazer semana que vem. Na outra. Mas verdade é verdade. Tem outro de 25. Verdade é verdade. Tem que se posicionar. Gostou ou não. Tem que se posicionar, pai. Tem que se posicionar, mãe. Tem que se posicionar, líder. Tu tem que dizer o que é certo para o teu filho, o que é errado para o teu filho. Mas o problema é que tem muito Arão fazendo coisa errada e querendo que os filhos façam coisa certa. Como é que o teu filho vai se apaixonar pelas coisas de Deus se você não é um apaixonado pelas coisas de Deus? Você é só um religioso. Aleluia. E no 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha só, quando pois Moisés viu que o povo estava desenfreado, significa o quê? Sem freio. Significa sem rédea. Como que a gente vai aguentar uma casa sem rédea? Como que a gente vai criar filhos hoje sem rédea? Como que a gente vai ter uma igreja grande disso aqui sem rédea? Como? E ainda o povo tenta nos pressionar para tirar a rédea. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão havia desenfreado. Quer dizer, a minha Bíblia diz que Arão havia deixado solto.
Não deixa solta a tua casa, querido. Não deixa solta a tua casa que tu vai perecer. Não deixa solta a tua liderança que tu vai perder tudo abaixo. Não deixa solto a tua vida, querido. Porque ela vai ficar desenfreada. Não queira, querido, trazer os filhos para a igreja quando são moço. Eles não vêm. Eu nunca deixei o meu filho decidir se queria ir para a igreja ou não. Nem com 25 anos, nem com 19. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Porque o mundo é desenfreado. O inimigo é desenfreado. Eles marcam nossos jovens ainda criança. O diabo marca o teu filho ainda criança. Mas nós temos que deixar o nosso filho decidir o que quer. Pai frouxo e mãe frouxa. Na minha Bíblia diz que Arão foi frouxo. Deixou o povo perecer. Deixou o povo errar. Pôs-se em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para cá. E se levantaram os filhos de Levi. Queridos, os filhos de Levi que estavam com Arão, eles estavam no meio do povo, dançando e pulando também. Eles estavam fazendo coisa errada também. Mas quando Moisés disse assim: vem cá, eu vou me posicionar agora. Quem é comigo fica aqui e quem não é vai para lá. Um líder precisa se posicionar, meu amado. Um pai precisa se posicionar. Uma mãe precisa se posicionar. Pôs-se em pé e disse: quem está do lado do Senhor, venha até mim e se ajunte comigo. Primeiro que foram os levitas, que estavam lá fazendo festa no bezerro de ouro também. E a turma que foi com ele, receberam uma ordem de Deus e disseram assim, Deus disse assim, eu já estou encerrando, receberam uma ordem de Deus e disseram assim, olha, Moisés disse assim, olha, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passa no arraial, de porta em porta, tá? E vai lá e acaba nos seus vizinhos tudo. Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram naquele dia 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai ao Senhor, cada um encontra seu filho e quem seu irmão, para que ele conceda hoje a bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor porventura e vou fazer uma apropriação pelo vosso pecado. Tornou Moisés o Senhor e disse, ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, senão tu risca o meu nome também que tu escreveste. Esse líder aqui, gente, ele não tinha só coragem de falar com o povo, mas ele se colocava na brecha do pecado. Esse líder aqui é um líder que eu me espelho. Porque ele disse, Senhor, já que tu me deu esse povo para me cuidar, Senhor, já que morreu todas essas almas aí, porque Arão pecou, Arão não se posicionou, sabe, Edo, quando uma pessoa não se posiciona, morre muita gente. Quando Moisés disse assim, quem é do Senhor, ajunte-se a mim, um pouco de pessoas ficou dentro das suas casas, estavam em rebelião, não quiseram, estavam adorando ouro. Aí Deus passou a espada e acabou com aquilo lá tudo. Aí ele pegou aquele resto que ficou com ele e disse assim, fica aqui, que eu vou subir agora para falar com Deus de novo. Eu vou lá fazer uma oferta de sacrifício. Moisés disse assim, presta atenção, eu me oferto, Senhor, para tu livrar esse povo. Senhor, se tu não livrar esse povo, tu risca o meu nome também, porque eu não quero ser salvo sozinho. Posicionamento. Aí ele disse, no 32, perdoa os pecados, senão tu risca, peço-te. Agora, pois, perdoa o seu pecado ou não, risca-me do teu livro que tens escrito. Ele disse, olha, se tu não perdoar esse povo, eu prefiro também morrer com eles e perder a salvação. Forte demais. Tomada de posição. Porque ele sabia que Deus não ia arriscar o nome dele, porque ele não tinha errado. Quantas vezes a gente tem que se posicionar assim, meus amados? Quantas vezes o meu marido fez isso dentro da minha casa? Ele disse, Senhor, joga sobre mim a iniquidade do meu filho. Jó fazia oferta aos filhos,
Porque ele disse, eu vou orar porque talvez os meus filhos estejam lá fora pecando. Eu vou me colocar em sacrifício aqui. Quantas vezes eu me coloquei em sacrifício pela vida dos meus filhos? E quantas vezes eu sou obrigada a me colocar em sacrifício pela vida da igreja? Porque quando a gente está em santidade, a gente pode confrontar Deus dessa maneira. Porque Deus não vai arriscar um nome que está em santidade do seu livro. Ele só teve essa coragem ali porque ele estava em santidade, querido. Porque se ele estivesse em pecado, ele não ia fazer essa ousadia com Deus. Ele sabia que Deus não ia rasgar e tirar o nome dele do livro, porque ele estava em santidade. Então ele se colocou na brecha do pecado do povo. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o verdadeiro pai, essa é a verdadeira mãe. Quem faz essa oração aí, sabe aonde que está com Deus. Quem se posiciona dessa maneira aí, sabe aonde que está, que nível que está com Deus. Pode passar, Tavinho. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, este eu riscarei do meu livro. O que Deus falou para ele? O teu nome eu não vou riscar. Não é assim, Moisés. Eu não posso riscar o teu nome, porque eu sou justo. E eu não faço injustiça. Deus não é... A Rosane abriu o culto nessa noite, dizendo que Deus só vai trabalhar em cima de justiça. Não adianta, Elias, tu vir aqui pedir algo para Deus. Se tu está injusto com Ele, tu não vai receber. E tem tantas pessoas tentando chegar na presença de Deus, com injustiça no coração. Deus não vai receber. Deus disse, eu só vou riscar, Moisés, eu não vou te riscar. Mas a todo aquele que pecar, eu vou riscar. Vai, pois, agora, conduz esse povo para o lugar que eu tenho te dito. E eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação sobre eles, eu visitarei o teu pecado. O pecado deles. Não te preocupa, querido. Que Deus, Ele não camufla pecado. Não te preocupa que Deus está vendo a justiça. Não te preocupa que Deus é justo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Não te preocupa, queridos, se você está se sentindo injustiçado. Não te preocupa que aqueles que estão em pecado, Deus vai riscar o nome. E Deus vai visitar essas pessoas no dia certo. Não te preocupa. Pastora, qual é a minha preocupação então? Ficar na presença de Deus em santidade. O que eu devo fazer então, pastora? Não fazer bezerro de ouro. Adorar um Deus vivo e verdadeiro.